Bom dia, senhores. Bom dia, senhora. Podemos? Podemos. Bom, então, mais uma vez, bom dia. Estou aqui na minha primeira missão a Brasília, após a minha reeleição ao governo de Minas, e vim aqui tratar com o presidente questões que envolvem o Estado, como o metrô de Belo Horizonte, onde o governo federal vai aportar 2,8 bilhões de reais e o Estado se comprometeu a aportar 400 milhões, que já é uma realidade. Também as obras da BR 381-262, que conectam o Estado ao Espírito Santo e ao leste de Minas Gerais, e outros pontos mais que envolvem Minas Gerais. E não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado, né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não, mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente, e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado de Minas. E eu e a minha equipe sabemos muito bem, porque nesses 4 anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no Estado. É só perguntar, 853 prefeitos. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, que adoeceram e suicidaram na gestão do PT. Porque o Estado simplesmente se negou a repassar aquilo que a Constituição prevê. Repasses do ICMS, do IPVA, do Fundeb e também da saúde. Se apropriou. Um governo que descontou da folha de pagamento de 270 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagou os bancos, deixando o nome de 270 mil funcionários públicos e para o SPC e Serasa, diz tudo do que é capaz de fazer. A falta de consideração. E pior, diz que é social e suspendeu o pagamento do piso primeiro de assistência social, que nós voltamos a pagar logo no início do meu governo e reajustamos em 50%. Então dá para ver que há uma divergência muito grande entre discurso e efetividade e prática. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade. Não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, principalmente aos reeleitos, que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18, para saber a tragédia que nós vivemos. Presidente. É com satisfação que eu recebi a visita do governador Zema, veio tratar de assuntos de interesse do seu Estado, continuar tratando desses assuntos, como ele falou aqui, do metrô, do BRs. Temos a questão também de Mariana, está bastante avançado, e sempre tivemos um diálogo muito franco. Nada tratado entre nós visava outros interesses a não ser o futuro do
caso do Estado, e nossa parte aqui do Brasil. Passou um breve filme do que foi a administração do PT para o seu Estado. Eu poderia fazer a mesma coisa, né, sobre o Brasil, sobre os endividamentos das estatais, os descasos mais variados possíveis, a forma também como ele tratou as pessoas mais necessitadas, pagando um auxílio chamado Bolsa Família do passado, em média R$190, e tinha famílias ganhando R$80 por mês. Nós passamos para no mínimo R$600. Demos também um tratamento muito especial, respeitando a cultura do povo brasileiro, no tocante, por exemplo, às liberdades, as mais variadas possíveis, e sempre tivemos isso como um ponto máximo do nosso governo. Não queremos mais PNDES emprestando dinheiro para ditaduras, e tem que arranjar dinheiro para fazer obras aqui no Brasil. Nós levamos água para o Nordeste, nós criamos o PIX, fizemos muita coisa no varejo, mas tem uma repercussão muito grande no somatório final das ações, como por exemplo, passar de 5 para 10 anos a carteira nacional de habilitação, como por exemplo a criação do PIX. Atendemos, por ocasião da Covid, comprando 500 milhões de doses para todos os brasileiros que assim o desejassem tomar a sua vacina. Não deixamos de repassar recursos para todos os estados e municípios, independente da coloração partidária desses estados ou desses municípios. Ou seja, ao longo desses 3 anos e meio, alguma divergência a gente vai ter, somos falhos, né? Somos seres humanos, mas procuramos fazer o melhor para todos aqui no Brasil. Se nós formos levar em conta, Jana, como estão alguns outros países, aqui na América do Sul, outros na Europa, o Brasil vai muito bem na questão da economia. O produto interno bruto nosso, cada semana, ele é projetado para cima. Nós também temos diminuído muito aquele percentual do desemprego no Brasil. A informalidade praticamente voltou ao que era antes do período da pandemia. Estamos tendo uma das gasolinas mais baratas do mundo. Também o etanol baixou muito de preço. Recebemos na semana passada o primeiro navio russo com diesel. Isso vai se tornar uma constante para nós. E dizer que o Zema sabe disso. Nós somos dependentes de diesel e de gasolina porque 3 refinarias começaram a ser feitas. No início do governo Lula, se enterrou quase 100 bilhões de reais e não se fez uma refinaria sequer. Muito pelo contrário, perdemos até 2 refinarias para a Bolívia. Tendo visto o presidente da época, Evo Morales, ser amigo do Lula. Também comprou-se refinaria fora do Brasil, que era uma sucata, uma passadinha. Temos hoje servidores dos Correios que têm um desconto em seu contra-cheque de no mínimo R$500 até 2030 para pagar roubos do sistema do fundo de pensão deles, o Postales. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal. Então nós sabemos aqui, rapidamente, né, um breve retrato do que foi o estrago da administração do PT. E agora há pouco também, conversando com o governador na mesa ali, comparei os meus ministros com aqueles que viriam, né, numa hipotética e improvável reeleição do ex-presidente Lula. Simplesmente é incomparável. Temos aqui 2 ministros me acompanhando, o da infraestrutura, que mesmo com teto de gasto fez muito mais do que mais de 14 anos de administração do PT, e também a questão do meio ambiente, que é uma questão muito sensível a todos nós, e nós comparamos com outros ministros do meio ambiente. O que poderia vir no governo Lula seria um travamento de tudo quanto é obra no Brasil. Ou seja, também falamos rapidamente sobre o que é o Brasil perante o mundo, a sua importância. Somos hoje os maiores produtores de alimentos do mundo. Temos projetado também, sermos os maiores produtores de energia verde, via eólica offshore. Nós vamos reindustrializar o Nordeste com isso. O país já tem nos procurado para buscar contratos. Ou seja, o Brasil está despontando para realmente ser aquele país que interessa e é o sonho de todos nós. Então esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo. É um Estado
é o segundo estado, é o maior colégio eleitoral. Uai, seu app de vídeos curtos.